Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Investigando Eu, meu nome é Kelly Cristina e hoje eu quero comentar um pouco a respeito da autoestima. Não é à toa que está sendo um tema muito difundido hoje nas redes sociais, porque a autoestima, ela vai além de se sentir bonita todos os dias. O seu nível de autoestima é aquilo que vai ditar a forma como você cuida de si mesmo, é a forma como você vê a sua autoimagem. Muitas pessoas procrastinam não porque elas não conseguem fazer, não porque elas têm preguiça, mas porque elas têm um senso de autoestima muito baixo e não se veem merecedoras daquilo que elas mais querem na vida. Então elas procrastinam para fazer aquilo que elas querem fazer. Isso é algo que eu tenho trabalhado em mim e que ainda me pega muito, porque eu tenho essa questão de não só procrastinar para fazer as coisas, mas também desistir quando eu quero algo. Mas também de desistir quando eu quero fazer algo que precisa de uma constância, de algo que seja. Que vai levar um tempo, então eu acabo desistindo de fazer aquilo, muitas vezes, sabe? Porque, ou sei lá, eu não gostei de algo, ou eu acho que não tá ficando bom o suficiente, então eu desistia muito fácil das coisas. Eu vou passar um pouquinho pela minha infância e ali na adolescência, porque foram os momentos muito importantes. Na infância foi onde eu fiz várias associações negativas a respeito da minha autoimagem. Na adolescência foi onde eu comecei a construir ali uma autoestima, a querer construir uma identidade. Foi onde eu comecei a adquirir repertório emocional e repertório intelectual para lidar com o meu ambiente externo, e aqui já na vida adulta, com um pouco da minha identidade já elaborada, com os meus padrões negativos já mapeados, então eu consigo ter consciência deles e trabalhar eles para não deixar que eles guiem a minha vida. Então eu vou contar um pouquinho desse processo todo. Gente, não dá para me falar da minha infância sem falar sobre o racismo. Quando a gente é criança, eu não sei vocês, mas eu não me lembro de sentir que eu era defeituosa ou que eu era feia, coisas desse tipo. Eu apenas existia por aí. Essas questões foram aprendidas pelas pessoas que estavam ao meu redor. Por exemplo, quando as pessoas associavam a minha cor à sujeira, ou quando associava a pessoas da minha cor, ou mesmo eu, a ladrão, a pessoas que roubam. Ou quando chegavam em mim e falavam, nossa, você tem que colocar, tem que ficar passando a mão assim no nariz para ir afinando. Coisas do tipo, quando você crescer, você tem que casar com um homem branco, porque aí seus filhos não vão nascer tão escurinho quanto você. Vamos esperar você crescer um pouquinho, porque aí a gente vai arrumar o seu cabelo. As pessoas estavam tentando me consertar o tempo todo. E como a gente ainda é criança, não entende muito, a gente só sai correspondendo àquelas expectativas. Porque a gente tem uma lógica binária. Se tá errado, a gente conserta. Então, se estavam apontando o tempo todo que tinha algo errado em mim, eu ia tentar consertar aquilo. Foi ali, gente, na infância, que eu aprendi que para ser uma boa menina, primeiro, eu tinha que ser alguém submisso, que tinha que dizer sim, que ser útil, ajudar em tudo que eu pudesse. Foi onde eu aprendi que o meu nariz era feio, que o meu cabelo precisava ser consertado, não só de crianças negras, mas também se a criança for uma criança gordinha, se for uma criança ruiva, tudo que foge daquele padrão branco, do cabelinho loiro, magro, vai sofrer com essas arrumações, com esses apontamentos sobre o corpo do que precisa ser modificado para que você seja certo. Resumindo, foi basicamente assim que eu aprendi que eu era uma criança errada. Que eu, do jeito que eu era, da cor que eu era, com o cabelo que eu tinha, era algo ruim, negativo. Na minha adolescência, eu passei por uma crise de identidade, onde eu começava a me olhar no espelho e eu não me identificava. Eu cheguei a falar, olhar pro espelho e falar, nossa, essa não sou eu. Eu tava ali com meu cabelo liso, comecei a alisar o cabelo com uns 11 anos, então, com os 17 eu nem lembrava como ele era. E também eu cresci com um auto-ódio muito grande. Então, eu não achava o meu corpo bonito. Mesmo alisando, eu também não achava o meu cabelo bonito. Achava o meu nariz feio. Eu não gostava nem do meu nome. Então, tudo aquilo que eu aprendi sobre mim, sobre as minhas características negroides, eram coisas negativas, ruins. E por eu ter essas características, acabava que eu também me via como alguém ruim. Como alguém feio, incompleto, defeituoso. Com o advindo da internet, das redes sociais e do Orkut, ali eu comecei a adquirir certo repertório. Então eu descobri sobre o racismo, eu comecei a estudar melhor, então adquiri um repertório intelectual e também comecei a criar uma estrutura emocional. E a partir disso eu fiz a transição capilar.
Gente, o Big Shot foi em 2017. E foi ali pela primeira vez na vida que eu genuinamente me achei bonita. Então foi ali que eu descobri o que era racismo. Eu consegui dar nome a muita coisa do que eu sofri. Eu descobri que eu não era a errada, a feia, a defeituosa. Eu descobri que aquilo ali não passava de estereótipos e visões totalmente racistas de outras pessoas. Gente, mas esse processo não é fácil. Quando você começa a soltar aquilo que não era você para abraçar uma nova identidade, todo o seu ambiente externo vai achar aquilo ali muito estranho. Porque, primeiro, você parou de fazer coisas para que os outros ficassem confortáveis. Quando eu cortei o cabelo, eu fiquei até com medinho de sair para fora, de colocar o pé para fora, porque eu achava, meu Deus, como vão reagir? Ao mesmo tempo que eu comecei a me achar bonita, eu também tava tendo ali que lidar com os inconvenientes das outras pessoas. Gente, praticamente só existia eu com cabelo, usando cabelo natural lá na minha cidade. As pessoas achavam que podia tocar no meu cabelo sem permissão, então eu tinha que ficar falando que não. Outra coisa era as próprias pessoas da família, sabe? Ai, vamos sair ali de virar, nossa, você vai sair com esse cabelo? E é por isso que precisa ter uma estrutura emocional quando você vai abraçar a sua identidade, as suas características naturais. Porque vai ter muitas pessoas vindo comentar a respeito, por mais que isso não diz respeito à vida delas. Então vai ter gente apontando como feio, que não acha bonito, independente de se você pediu ou não a opinião. Então as pessoas ficavam também numa questão de tipo, o cabelo dela vai crescer, vai cachear, vai pesar, e aí vai ficar bonito. E a questão é que quando você descobre sobre o racismo, você começa a identificar ele em várias outras questões que antes você não via. Eu precisei descobrir que aquelas associações negativas à minha imagem eram mentiras, e eu também precisei ter uma estrutura emocional para poder lidar com aquilo. E também lidar com o fato de eu não mais estar performando uma branquitude. E romper com essas associações negativas, elas vão levar tempo. Eu quero que você faça um exercício aí. Algum dia que você estiver sem fazer nada, para um pouco e pergunte se você é uma pessoa negra. Ao que a cor da minha pele está associado no meu subconsciente. Faça essa pergunta e deixe que as imagens mentais venham. Deixe que as memórias partam para você. Uma outra questão muito importante que pessoas que estão com nível de autoestima a serem trabalhados é a questão do autoabandono. É muito mais fácil você se deixar adoecer do que você se cuidar. Para você se cuidar, seja cuidando do seu corpo, cuidando do seu futuro, vai exigir muito mais energia. Então, se você pensa que você não é algo digno de valor, é muito mais difícil que você consiga investir em si mesmo. Outra camada muito presente do autoabandono é a camada da desistência. Muitas pessoas procrastinam muito em algo que é o sonho delas, simplesmente porque elas acham que não vão conseguir se tornar aquela pessoa que elas precisam se tornar, ou que o que ela quer criar não é algo que seja interessante, que seja algo especial. Quando eu precisava fazer algo que necessitasse de uma constância maior, eu tinha uma tendência muito a desistir no meio do processo. Seja porque eu julgava que uma coisa que eu fiz não ficou boa, ou, sei lá, por qualquer coisa que tivesse acontecido, eu desistia muito fácil, eu era uma pessoa muito desistente. E uma coisa que a pessoa que tem um senso de autoestima baixo é que ela espera que o mundo, ou que as outras pessoas, deem permissão para ela existir. Cada pessoa vai estar lutando pelos seus interesses próprios. E é óbvio que você viver na sua vida vai incomodar algumas vezes. E quando você estiver incomodando, é um sinal que você está sendo visto. Você não tem que recuar, continue em frente. O maior sinal que você está no caminho certo é quando começa a aparecer pessoas que não só te validam, mas que também desaprovam. E tá tudo bem. Nem Jesus agradou todo mundo, imagine nós, meros mortais. Eu estava participando de um ensaio sobre Ponciá Vicêncio, que é uma obra da Conceição Evaristo. Eu super recomendo que vocês leiam, ele é bem curto, mas vai fazer com que vocês tenham uma dimensão de como o racismo influencia na vida de pessoas negras. Durante uma das atividades desses ensaios, que era a leitura coletiva da obra Ponciá, eu tive um salto de consciência / uma parte muito espiritual. Durante a leitura, eu me emocionava muito, porque hora ou outra eu me confundia muito com a personagem. Uma das coisas muito interessantes que era citado na obra foi a respeito de muitas vezes Ponciá ser tomado por um vazio de si mesma, e ela ficar simplesmente inerte, parada ali, perdendo a noção do tempo. Hoje a pessoa pode até chamar aquilo de dissociação. Você fica dissociado do seu ambiente e fica fechado no seu mundo interno. Justamente por essa falta de identidade, por essa falta de pertencimento. A pessoa realmente está vazia de si mesma. E fora isso,
Eu senti que cada átomo do meu ser, ele é construído das pessoas que vieram antes de mim. Todas elas, de uma forma ou de outra, estão aqui dentro. Elas compõem o meu ser. Foi uma experiência espiritual, literalmente. Porque eu pude sentir aqui suas alegrias, suas tristezas, seus desafios. E outro episódio que aconteceu foi um episódio de racismo também, muito simbólico lá. Resumindo, eu tinha ido de transporte público, eu precisava lavar as mãos. Eu quis ir direto pro auditório, sem passar no banheiro antes, porque eu já estava atrasado uns 30 minutos. Eu pensava que ia ser no Museu Nacional, que era lá do lado, mas na verdade ia ser na Biblioteca Nacional. E nisso, eu mal cheguei, ali eu vi onde é que seria, eu falei, opa, eu vou levantar e vou lavar minhas mãos, porque eu tenho uma agonia, andando em transporte público, tenho que lavar a mão. Fiquei muito com isso pós-pandemia também. E aí, eu tava caçando um lugar mais rápido. Tinha muito tempo que eu não ia na biblioteca, então eu não vi ali onde estava o banheiro, não tinha nenhuma plaquinha. E eu vi uma pia do lado da sala. Eu falei, nossa, vou ver se dá para lavar a mão aqui naquela pia, porque é mais rápido, e eu já consigo voltar e não perco muito da leitura coletiva. Nesse caminho, eu fui até ali, eu já notei, falei, opa, não tem sabão. Lavar a mão sem sabão é placebo. E nisso, quando eu viro para trás, já vem um homem, que ele me aborda com coisa de que você tá caçando aí? E eu falei, não, eu tô procurando um lugar para lavar a mão. Nisso ele falou, banheiro, banheiro. Gente, ele usou um tom extremamente rude, muito dissimulado. Dentro, eu achei que eu realmente estava culpada, né? Porque eu tava aí numa pia, que era quase uma cozinha, assim, não era um banheiro, não é lugar de lavar a mão. Mesmo que eu nem tenha lavado a mão ali, eu só cheguei perto e já vi que não iria dar. E eu fiquei com isso. Eu só fui elaborar no outro dia, de manhã, quando eu tava escrevendo no meu diário, e eu notei que aquilo ali tinha sido um ato de racismo, porque se fosse uma mulher branca que tivesse ali, ou um homem, ele não teria falado da mesma forma. Claro que foi um racismo muito mais sutil. E uma coisa que o racismo faz é que a gente se ponha numa posição de submissão em relação ao outro. É como se a gente tivesse culpa de estar no local errado, na área errada, tivesse culpa de estar fazendo algo que não era muito usual. Então, só depois de elaborando, eu vi que não, que aquela postura dele não foi adequada, a forma como ele se comunicou comigo. Então, você tá no mundo vai fazer com que você seja atravessado por muitas coisas. E são várias camadas, né? Porque o senso de autoestima tá ligado nisso. Muitas vezes você vai pedir desculpa simplesmente por existir. A outra pessoa vai estar sendo ignorante ou rude com você e você vai achar que tem culpa no cartório, mesmo quando não tem. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm sonho? Um sonho genuíno aí dentro? Que faz o coração bater? O sonho é a coisa mais importante da vida de vocês. Porque sem ele, você vai morrendo aos pouquinhos. Você vira um morto-vivo. E algo que mais vai te trazer autoestima, dignidade, é você ter um sonho e ir atrás dele. Porque você vai começar a construir a pessoa que você precisa ser para poder sustentar as bênçãos, o peso das bênçãos de ter aquilo que você gostaria de ter. Não importa se seja um intercâmbio, se seja virar gerente de uma multinacional, se é ter um carro, uma casa ou um pedaço de terra. E tudo o que importa é como você se vê, é a sua autoimagem. Como você se valoriza. Porque você sabendo quem você é, sabendo onde você quer chegar, vão vir os eventos externos, vão vir as desaprovações, mas você vai continuar, porque o seu sonho é aquilo que é mais importante. Quem você é, quem você está construindo.